Paz, Senhor, gente. Pode sentar, por favor. Salmo 51. Abra suas Bíblias, por gentileza. Tiaguinho, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, ou pelo menos não no auge da minha juventude. Se bem que, com essa roupa que eu estou hoje, dá para confundir com o círculo de oração. Mas eu acho que essa vai ser uma pregação bem difícil. Mas é bom que a gente pode contar com as misericórdias de Deus, é bom que a gente pode contar com a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, vamos ler Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, e sustém-me com um espírito voluntário. Somente até aqui. Davi, os irmãos sabem que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Você tem uma referência lá em Atos 13, onde Paulo ele faz uma breve história do cristianismo, uma breve história do judaísmo, e aí ele coloca Davi como um homem segundo o coração de Deus. Você vai ter em 1 Samuel 13 também uma referência, que é quando Saul ele comete um pecado, ele oferece um sacrifício que não era para ele oferecer, e o profeta Samuel vai falar com ele. E o profeta Samuel diz que Deus irá substituí-lo por um homem segundo o seu coração. E desde pequenininha eu sempre fiquei muito intrigada, por que dentre tantos personagens da Bíblia, justamente Davi foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus? Poxa, você tem Daniel, você tem Moisés, você tem tantas figuras importantes. E aí eu pensava, poxa, Davi que falhou tanto, que teve tanto pecado, que teve tanta coisa, ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu comecei a investigar um pouco o porquê disso. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? E a partir daí, você acaba caindo um pouco na trajetória de Davi. Vocês conhecem bem. Davi era um jovem que, desde muito novinho, decidiu entregar o seu coração a Deus. Daí a importância do que a gente faz na juventude, porque a lei da semeadura ela exerce influência sobre nós. Ele é escolhido para ser rei. Deus escolhe ele através do profeta Samuel. Ele luta contra o gigante, ele vence o gigante, ele é perseguido por Saul, Saul morre, ele vira rei. E a partir daí acontece uma sucessão de coisas que a gente podia desenvolver em outro momento. Ele casa com Abigail, ele recupera a Arca da Aliança. Enfim, Davi foi um homem extraordinário. E Davi ele construiu uma trajetória de amor e de obediência a Deus. Talvez esse seja um dos principais motivos de que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus. Porque a trajetória dele, o coração dele, era um coração
de entrega à vontade de Deus. Mas existe um lado de Davi que é muito bem manifesto nas falhas dele. E uma das principais falhas, um dos principais pecados de Davi foi a queda com Batseba. Davi estava no palácio, ele devia estar na guerra, inclusive, mas ele estava no palácio. Ele olhou para Batseba, desejou Batseba, e ali, mesmo sabendo que ela era casada, ele comete adultério com ela, e a partir daí vem uma sucessão de pecados. Davi, ele mente, ele chama Urias, ele mente, ele forja intrigas, e Davi, ele manda matar Urias, né? Ele manda uma carta para o general, para Joabe, falando para colocar Urias num lugar onde ele tinha que morrer, num ponto estratégico para ele morrer. Então, além de tudo, o pecado dele caiu em homicídio. Davi, ele é responsável por adultério, ele é responsável por mentiras, intrigas, orgulhos, e ele cai num homicídio. Realmente, a trajetória de Davi é uma trajetória que intriga. E é justamente nesse contexto que vai surgir o Salmo 51. O profeta Natan vai falar com Davi. E quando Davi percebe a gravidade do que ele fez, quando ele percebe o pecado que ele cometeu, ele escreve o Salmo 51. E é justamente nesse contexto que nós vamos desenvolver um pouquinho hoje o que Deus tem colocado no nosso coração. Nós sabemos que existe em todos nós uma natureza adâmica, que é uma natureza que está em constante rebelião com Deus. Nós estamos em rebelião com Deus. A nossa natureza, ela é tendenciosa a fazer o que é injusto e a fazer o que desagrada a Deus. Está em nós. Foi herdado em Adão. Só que quando nós aceitamos verdadeiramente a Deus, nós aceitamos o Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o pecado já não é mais motivo de orgulho. O pecado torna-se vergonha. Porque o pecado entristece o nosso coração. Porque se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós queremos fazer o que é correto diante dos olhos dele. E nós eventualmente pecamos, e nós eventualmente cometemos falhas. E essas falhas, elas nos machucam. E essas falhas nos entristecem, porque se você retornar para o versículo 3 e para o versículo 4, Davi vai dizer, contra ti somente pequei. Porque o pecado, ele não é um pecado contra o pastor, o pecado, ele não é um pecado contra a liderança, mas é um pecado contra Deus. Contra o Deus que tanto amamos. E, eventualmente, nós cometemos isso. E, a partir daqui, nós vamos traçar alguns pontos sobre a luta contra o pecado que todos nós passamos. E o que me intriga em Davi, o que me assusta em Davi, e o que me admira em Davi, é que Davi tinha uma plena capacidade de reconhecer os seus pecados. Olha, Davi, ele não oferece desculpas, mas Deus, foi a situação, Deus, eu menti por conta disso, eu fiz isso, fiz aquilo. Davi não tenta barganhar, ele não tenta se justificar com Deus, ele admite, pequei contra ti. E é exatamente este o ponto de nossas transgressões. É admitir que nós pecamos, e nós pecamos contra ti. Sem por justificativas, sem por conta disso, por conta de acontecimentos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos contra ti. Davi reconhece o seu pecado. E Davi, então, clama pela misericórdia divina. E
E é aqui a essência do cristianismo, e é aqui a essência do que nós acreditamos. Porque, acredite em mim, eu não sei em que ponto da sua vida você está, mas ultimamente eu ando refletindo muito sobre isso. E eu tenho concluído que não há mérito meu nenhum na graça. Não existe mérito meu, não existe mérito do Tiaguinho, não existe mérito do Giovanni, nenhum na graça de Cristo. E por que isso é tão relevante para nós? Porque ao invés de nós darmos destaque, ao invés de que o que exerce maior peso na nossa vida ser o peso do pecado, existe algo a mais, existe algo que está em maior abundância na nossa vida, que é a misericórdia divina. Porque a misericórdia de Deus, é através das misericórdias de Deus que nós conseguimos vencer o pecado. O que eu tenho concluído é que por mérito meu, por esforço meu, eu não consigo vencer. E olha que eu já tentei. Olha que as minhas falhas eu tento por mérito meu e eu não consigo. Porque não existe mérito nenhum em mim. E é justamente nesse ponto das nossas vidas que nós reconhecemos e pedimos as misericórdias de Deus. Nós oramos a Deus e pedimos: olha, Deus, eu não sou capaz de nada. Olha, Deus, eu já tentei por mérito próprio, eu já tentei vencer esse problema, mas eu não consigo, Então nós identificamos que o mérito da graça não é nosso, que o mérito das misericórdias de Deus não é nosso, não é por esforço nosso, mas é através de Deus, é através das misericórdias de Deus que nós conseguimos vencer os pecados. Teve uma tribulação em 1942, que eles estavam de avião, e o avião caiu, perdeu combustível, caiu, e aí toda essa tribulação deu-se por perdida no mar. Eles não conseguiam, estavam mortos. Só que esses homens, eles sobreviveram, e eles estavam ali em 3 botes, e a água acabou, a comida acabou, e esses homens, eles só conseguiam enxergar a neblina que estava na frente deles. E o comandante deles, ele acreditava em Deus, ele era crente. E tinha um ateu, tinha um cético nessa tripulação. E o comandante todo dia, lá morrendo de fome, a água acabando, no início do dia ele tinha a teimosa mania de ler a Bíblia em voz alta. E ele tinha a teimosa mania de agradecer a Deus. E todas as orações dele, ele clamava e ele pedia a Deus: olha, Deus, se o Senhor tiver misericórdia, salva-nos. Salva-nos dessa tempestade, salva-nos desse mar, dessa tempestade que nos assola. Salva-nos, Deus, porque eu já tentei de tudo, porque nós já tentamos de tudo e eu estou numa situação extremamente desesperadora. Salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus. E o cético que estava lá, ele falava: pelo amor de Deus, a gente está aqui, no meio do nada. E esse homem está clamando a Deus, a gente está morrendo, e ele segue acreditando em Deus. E ele segue pedindo a proteção de Deus. E quando eles estavam quase morrendo, Deus, ele manda uma gaivota. E aquela gaivota, ela serve como um ponto de esperança. Porque ela indicava terra firme, porque ela indicava comida, porque ela indicava mantimento. E eles comeram dela, utilizaram de isca para peixe, então eles sobreviveram. E o cético que estava ali, ele reconheceu que o mesmo Deus que fez uma pomba, fez João Batista acreditar em Deus, vivenciar Deus através de uma pomba, ele mandou aquela gaivota. E
o que eu quero dizer é que às vezes nós estamos na mesma situação que os tripulantes. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente só consegue enxergar o mar de falhas, o mar de tristeza que nos angustia, o mar de pecados que nos angustia. E nós clamamos, Deus, nos ajude. Porque por mérito meu, eu já tentei sair desse mar. E esse mar, ele me entristece, ele me apavora, porque não está segundo a tua vontade. E Deus providencia socorro. E é exatamente esse o ponto principal do que eu acredito que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele já tinha entendido uma verdade do Evangelho, que onde abundou um pecado, superabundou a graça. Porque as falhas dele, o pecado dele, eles não seriam maiores do que o perdão e as misericórdias de Deus. E é essa prioridade que a gente tem que ter na nossa vida. Ao nos sentirmos incomodados com o pecado, que é tão importante, que é justamente o sinal que nós temos Deus, nós não devemos deixar que Ele nos acuse, que Ele exerça o papel de acusação sobre nós. Porque maior do que o pecado que está em nós, está as misericórdias de Deus para nos fazer superarmos, para nos fazer melhorarmos. E agora, nós caímos na graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos caminhando para a percepção de que os nossos esforços não são suficientes. E descobrimos que a graça não é mérito humano. E aí, caminhando para a conclusão da mensagem, nós assumimos a visão de que a graça é mérito de Jesus Cristo. Olha, quando o salmista vai dizer para que Deus o purifique, lava, e ficarei mais alvo do que a neve. Eu ficarei mais branco do que a neve, ficarei mais limpo que a neve. Porque o peso do pecado que eu e o peso do pecado que você não conseguimos assumir, o peso das nossas falhas, o peso dos nossos medos, dos nossos desesperos, que nós não conseguimos assumir, eles foram postos em Jesus. E é esse o Evangelho que transformou a minha vida, e é esse o Evangelho que transformou a sua vida. O reconhecimento de que, por mim eu sou falha, por mim eu sou miserável, por mim eu sou tão pecadora. Habita em mim uma natureza adâmica, habita em mim uma natureza que me acusa e que vai contra a vontade de Deus. Mas maior do que ela, maior do pecado que habita em mim, é a graça do Senhor Jesus Cristo que me alcança todos os dias. É a graça do Senhor Jesus Cristo que me ajuda a melhorar. Por isso que eu achei interessante quando os meninos tocaram essa música. Porque é no reconhecimento de que Deus assumiu todo o peso da culpa através de Jesus e nos fez alvo como a neve. É que nós encontramos forças para vencermos nossos pecados. E foi assim que Davi encontrou forças para vencer o seu pecado. Olha, eu não sei em que ponto está a sua caminhada com Deus, ou em que ponto estão os seus pecados, as suas falhas, porque eu sei que elas existem. Eu sei que falhamos. E eu sei que o peso do pecado, ele é um peso terrível. Ele é um peso terrível, porque ele é um peso contra Deus.
nós pecamos contra Deus, nós falhamos contra Deus, nós falhamos contra quem nós mais amamos e quem nós escolhemos servir. E eu sei que isso exerce influência, e eu sei que isso exerce peso, isso nos entristece, isso nos constrange. O peso do pecado nos constrange. Mas o que eu venho te dizer, que maior do que o teu pecado, são as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Que maior do que as falhas que você cometeu, são as misericórdias de Deus. É o nosso retorno para Deus, é quando nós olhamos para Ele e dizemos: Deus, eu não consigo. Deus, eu tentei, mas eu sou tão falha, mas eu sou tão pequena, e eu não consigo vencer isso. E é reconhecendo que as tuas misericórdias são suficientes sobre a minha vida, é reconhecendo que a tua graça é suficiente sobre a minha vida, para me ajudar a melhorar. Ó Deus, me ajuda a abandonar os meus pecados, me ajuda a abandonar as minhas falhas, que foram todas postas em Jesus. Torna-me puro, Deus, torna-me branco como a neve, e então eu terei a alegria da tua salvação. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Torna-me a dar a alegria, torna-me a dar o gozo de servir a Ti, Deus, de servir a Ti branco como a neve, pelos Teus méritos, pela cruz de Cristo, que é o que eu creio, que é o que eu acredito. Onde abundou um pecado, superabundou a graça. Onde abundou as suas falhas, onde abundou os seus erros. Existe um Deus que é misericordioso para nos perdoar, para nos aprimorar e nos trazer de volta a alegria que é estarmos em Deus, de nos tirar de todo o peso do pecado e nos trazer a alegria. A alegria quer estar em Cristo. E é isso que eu tenho para o teu coração essa noite. É isso que Deus tem colocado. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.